Bom, eu tenho que comprar a passagem de ida e de volta para comprovar que eu tenho a passagem na hora de solicitar o visto. Se o visto for negado, a pessoa vai ter essa dor de cabeça, esse prejuízo mesmo. E como que vai ser isso, Boa então, doutor? É pergunta. a pergunta da Meirilane Gomes. Tá bom, boa pergunta. Vamos lá. Como falou visto em aberto, nós temos que explicar primeiro que existem vistos que requerem ter a Uhum, passagem de retorno, tem vistos que não requerem ter a passagem de retorno. Hoje, por exemplo, um visto de residência para estudante, certo? Como a Ana fez para vir a Portugal, sim. não precisam ter a apresentação de passagem. Por quê? Você está dispensado disso. A ideia é justamente o seguinte: você só vai comprar passagem depois que você tiver o visto. Então, esse prejuízo num visto de residência não existiria. Se nós falamos. Inclusive, está lá no site da VFS, fala, olha, Exatamente, não compre a sua exatamente, passagem antes de ter o seu visto, mas isso é exatamente. válido para o de Visto de residência, é isso? residência. Uhum. Exatamente. Então, vistos que são de estudante, de aposentado, nômade digital, o visto para empresário, visto para trabalhador subordinado, alta qualificação, todos esses vistos, quando são feitos na categoria visto de residência, ok? Eles permitem você não comprar a passagem antes de fazer a solicitação do visto. Agora Uhum. vamos pegar aqui, por exemplo, um visto de estada temporária ou visto para procura de trabalho. Eles têm exigência da apresentação do título de vinda e o título de regresso. O que isso significa? Significa que a regra é tenha. Agora, se você está lá com a sua carta convite e é um cidadão do CPLP, pode ter isso dispensado. Então, de novo, né? É um ponto que depende muito do visto que você vai fazer, um ponto que depende muito das condições que você vai ter para apresentar também. Se é um cidadão da CPLP, não é? Você, sendo um cidadão da CPLP, tem carta convite ou não tem? Fato é, se você mesmo assim não tem uma carta convite, né, ou não é um cidadão da CPLP e vai fazer um visto para procura de trabalho e o visto é negado por alguma razão, você tem o prejuízo financeiro? Tem. Por quê? Porque a vida é assim, né? A gente às vezes investe nas coisas e elas não dão certo. Muitas vezes você investiu naquele namorado, né? Seu namorado era no primeira semana um rapaz romântico, abria a porta do Dava flores, né? deixava Dava, recadinhos. exato, olha, conhece bem a história. Conhece bem a história. Passa um mês depois, a única porta que você vê ele abrir é da geladeira da sua casa para botar cerveja, porque ele trouxe para ver o jogo de futebol na tua televisão e tá reclamando ainda que você não contratou Sport TV. Percebe? Então, se mesmo nesse investimento você pode ter prejuízo, e é por Hum, isso que as pessoas se divorciam, e é por isso que os relacionamentos às vezes não dão certo, quando nós falamos de um processo de visto, é evidente que você não está comprando um visto. Você está o quê? Fazendo um processo que vai sofrer uma análise. Se você faz um processo que vai sofrer uma análise, obviamente essa análise pode ser positiva ou pode ser negativa. Se ela vier a hum. ser negativa para você, você vai ter que arcar com os prejuízos que teve. Entendi. Bom, ainda sobre esse assunto, ó, o Luiz Cirilo, ele fala, essa apresentação das passagens aí estão muito vagas, nós não sabemos quanto tempo o visto vai demorar para sair, então como saber qual a data marcar para essa passagem? Isso é Vamos lá. complicado. Na lei, não tem realmente nenhuma explicação dizendo, olha, marque a passagem para daqui a 30 dias, 60 dias, 90 dias. Mas conhecendo os consulados e as VFS, eles vão fazer alguma forma de esclarecimento, mesmo fora da lei, né, um esclarecimento da prática, dizendo, olha, Uhum. este visto aqui no nosso consulado toma em média 20 dias. Então, se for apresentar uma passagem, ela tem que ser com pelo menos 40 dias de distância da data de apresentação do visto. Por exemplo, ok? Isso aqui foi algo que eu criei Claro. uma hipótese para ilustrar. Então, Uhum. o que isso significa? Significa que tem que aguardar primeiro a abertura da possibilidade dos processos, depois disso, quando for oportuno, né,
vão publicar lá, passagem aérea, como fizeram, né? Não compre sua passagem antes de ter o visto aprovado, vão fazer o contrário. Para esse tipo de visto, compre sua passagem, mas compre sua passagem para daqui a 2 meses, ou compre sua passagem para daqui a 15 dias, ou compre sua passagem para daqui a 1 semana, ok? Lógico, né? Conhecendo os consulados, a VFS, eles vão sempre optar pela cautela. E aí, de novo, vem aquele apelo que a gente faz para as pessoas terem cautela na vida delas. Não são poucas as pessoas com quem a gente tem contato que falam exatamente isso aqui. Doutor, eu já comprei a passagem. E percebe que tudo que vem num sentido de que já ocorreu é muito difícil de você evitar prejuízo. Então, a gente sempre fala, o risco de ter comprado a passagem é seu, porque afinal, você comprou sem ter o visto adequado. Mas eu comprei porque eu ia sem visto. Assim, percebo a situação, mas como comprou sem ter o visto adequado, você não tem como, por exemplo, reclamar do consulado, da VFS, caso, né, o procedimento não fique a tempo concluído. Entendi. Então, de qualquer forma, tem que ter a passagem de volta. Se a pessoa aí Bom, se ela é da CPLP e tem a carta convite, não vai precisar, certo? Vai precisar a passagem de retorno ao país de origem, mas o bilhete de ida vai precisar. O bilhete de vinda, então, já vai ali junto com toda a documentação pedindo. Boa. Agora, se eu não sou da CPLP, não sou de um país de língua portuguesa, ou se eu sou da CPLP, mas não tenho a carta convite, preciso da passagem de ida e de volta, e essa de volta aí vai estar ali dentro dos 4 meses, creio eu. Acredito que isso também possa vir em algum comunicado ali da VFS, do consulado. Já podemos ter essa ideia de que vai ser a volta dentro aí dos 4 meses do pedido de visto, certo? Exatamente. O que vai acontecer? Se for feito, né, o esclarecimento por parte do consulado ou por parte da VFS, eles vão falar exatamente o seguinte: a passagem de ida tem que estar para tantos dias, pelo menos, né, a data em que nós vamos iniciar o processo de visto. Então, vamos dizer que eles falem assim, tem que estar para pelo menos daqui a 2 meses da data em que você iniciar o processo de visto. Isso significa que eles vão levar 2 meses para decidir? Não, certo? Eles podem levar 20 dias, mas isso significa que eles criaram para eles uma margem para que eles possam trabalhar tranquilamente, sem que você possa chegar e falar assim, eu vou perder a minha passagem porque eu vou ter um prejuízo por causa da VFS, ok? E, ao mesmo tempo, eles provavelmente vão se negar a receber processos de visto em que, vamos dizer que eles falem 2 meses, e a passagem foi comprada para daqui a 5 dias. Porque eles vão olhar e vão falar, isso aqui não permite que nós consigamos, né, escolher essa documentação, fazer a análise dela e, obviamente, né, apresentar para você um resultado. Então, isso é uma possibilidade. E ocorre em muitos consulados. Conheço também consulados, por exemplo, consulado Agora eu não vou saber falar, tá bom? Me perdoem, mas Gauteng, eu não sei exatamente como se pronuncia, mas na África do Sul, certo? Lá nós temos uma VFS que, antes da emissão do visto, ela pede para você fazer a reserva. Então, ela já lhe dá uma informação de um sentido provável, só que ela não faz ainda a emissão. Ela aguarda daí, vamos dizer, Ana, a gente vai dar o visto, tá bom? Tá tudo certo aqui com a sua documentação, mas a gente precisa que você faça essa reserva da passagem de ida e de volta, para que a gente possa colocar o visto no seu passaporte. Se você não apresentar a reserva, a gente não faz a colocação do visto. Seria bem interessante, né? É uma outra forma de trabalhar, certo? Uma forma que eles usam lá e que é bem funcional também. Óbvio, né? Tudo isso, de novo, para a prática, será esclarecido pela VFS ou pelo consulado, dependendo de onde no mundo você está. Perfeito. Gostou desse corte? O link do vídeo completo está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Para esse assunto sobre visto para Portugal, você precisa de uma orientação de um profissional habilitado.
Curta, compartilhe esse vídeo nos seus grupos e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo. Eu te vejo na próxima. Tchau!